Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod Útil, o podcast do Banco Útil, que trata o assunto financeiro e da área fiscal de forma leve, autêntica e inteligente, para que a gente consiga saber sobre inovações e como que esse mercado está caminhando. Aqui com a gente hoje, Caroline, a nossa head de marketing aqui no Banco Útil. Carol, bem-vinda. Obrigada, Maria. É um prazer inenarrável, né, estar aqui. Eu ia te perguntar isso agora. Você tá feliz de estar aqui com a gente hoje no Pod Útil? Tô feliz. Gente, desde o episódio 1, qual que a gente tá? No 3, né? Desde o episódio 1, a Carol quer participar. Chegou esse grande momento. Chegou o momento. E hoje a gente vai conversar então da UK Fintech Week, que rolou ali em Londres, né, mês passado. E como é que foi, que experiências que você teve, contatos, enfim, faz um review aí pra gente dos melhores momentos, pra gente começar o bate-papo. Legal, assunto super em alta ainda aqui dentro da nossa empresa, com membros ali da missão, né, fazendo parte do Comitê Brasil. A gente fez muita amizade, né, entre toda a delegação brasileira. E começando que foi um convite, a gente se sentiu super honrados ali de receber esse convite do Consulado Britânico no Brasil para levar o Banco Útil, entender um pouquinho do ecossistema do Reino Unido para a fintech. E a missão, ela tem como objetivo conectar ali o ecossistema do mundo, né, para nós, o brasileiro e o britânico. E a gente enxergou e sentiu como uma oportunidade mesmo para nós. Depois eu falo um pouquinho de como a gente coloca isso no nosso dia a dia aqui no Banco Útil, mas principalmente de realizar ali nessa semana em Londres um encontro de empresas, né, fintechs, startups, investidores, associações e agentes reguladores, tanto na América Latina quanto no Reino Unido. Então foi uma agenda no Fintech Week bastante pesada. A gente entrava em um evento, ia para outro, tinha dias ali que a gente fazia 3 eventos seguidos, né? Que contou ali no início da missão, no começo da semana, com o principal evento deles, que é o evento âncora, que a gente chama, que eles chamam, que é o Innovate Finance Global Summit, que é um dos principais eventos do setor, né? E contou ali com a participação depois ao longo da semana de toda a comunidade de tecnologia da Level 39, que foi super legal conhecer aquele prédio deles, o espaço com uma vista panorâmica e privilegiada do Rio Tamisa. Foi maravilhoso, foi uma sensação ali muito boa, além da oportunidade, né, de conhecer como que funciona todo o ecossistema deles, que lembra um pouco que a gente tem aqui no Brasil, no Cubo, né, onde a gente tá presente também com o Banco Útil, e do órgão regulador deles lá no Reino Unido, o FCA, falando um pouquinho, contando das possibilidades, das oportunidades aí para todo o mercado financeiro, porque a gente descobriu nessa missão, Carol, 2 coisas. A primeira delas, que o Reino Unido ele quer ser ali o principal centro de inovação financeira, o principal centro financeiro do mundo. E a gente já sabia, a gente já tinha esse sentimento, mas a gente conseguiu ter mais certeza e mais clareza ainda de como o Brasil é importante na visão mundo para a área financeira. E lá os países que estavam lá, tava Brasil... Eram, na verdade, 29 delegações, né? Então a gente pode falar aí que grande parte do mundo estavam presentes nessa missão em Londres. A gente viu nesse período, né, em diferentes culturas ali, como cada parte do mundo, como as startups, como as fintechs de diferentes partes do mundo contribuem na questão da inovação, na questão da área financeira. A gente participou também depois desse evento âncora que eu comentei, que a gente teve nos 2 primeiros dias, a gente participou de várias reuniões, apresentações do governo britânico falando das facilidades que eles estão propondo para as fintechs do mundo todo irem para lá. E uma coisa que eu fiquei bastante surpresa foi na abertura real ali, a facilidade, a disponibilidade do governo britânico para a entrada das empresas lá no Reino Unido. É isso que eu ia te perguntar, tipo, como que eles veem o Brasil, vamos dizer assim, que a gente, querendo ou não,
Em alguns setores a gente tem algumas famas, em outros tem outras. Como é que eles enxergam o segmento ali das fintechs brasileiro nessa missão? O que você sentiu da abertura deles para nós? Né, vamos dizer assim. O Brasil, ele é o país da América Latina com o maior número de fintechs, né? Então a gente consegue ser campeão nisso. A gente teve um boom muito grande de fintechs aí nos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, né? Então nos últimos 5 anos a quantidade de fintechs no Brasil cresceu muito. Se a gente olhar 5 anos para trás, a gente não tinha nenhum unicórnio, agora a gente já tem aproximadamente 30. Então o Brasil está sendo muito bem visto, falando de digitalização, de tecnologia, de inovação. O Brasil ele tem uma capacidade muito grande, isso foi falado lá nas reuniões e nas palestras, uma capacidade muito grande de operacionalizar uma ideia, um produto. Coisa que é difícil, né? A gente costuma falar Sim. que uma ideia não vale nada, o que vale é operacionalizar essa ideia, e o Brasil consegue fazer isso muito bem. Então eu acho que nós brasileiros temos algumas características que o resto do mundo não tem. Uma delas é a criatividade, a gente consegue ser muito criativo. O nosso ecossistema Brasil, né? A nossa economia, o nosso habitat aqui brasileiro, ele requer que a gente tenha muita criatividade. Então a gente, falando de mercado financeiro, a gente viveu aí períodos históricos de inflação alta, juros altos, coisa que a Europa, outras partes do mundo aí não tem tanto conhecimento e não conseguem sair à frente nesses períodos de crise como nós brasileiros. Então a gente consegue ter a criatividade e operacionalizar muita ideia, muita solução inovadora, disruptiva. Então o Brasil aprendeu na marra. Ele é visto como um país que consegue colocar de pé uma empresa, um produto e fazer acontecer, né? Como a gente diz. Falando de Open Bank, né? Que aqui para nós já é o Open Finance, o Brasil ele se espelhou, ele copiou o Open Banking de UK, né? E hoje o nosso Open Banking aqui já virou o Open Finance, então a gente já tem muito mais funções, transações acontecendo do que lá no Reino Unido. Então isso também despertou muito a atenção, o interesse em saber como a gente começou depois, copiando e já estamos aí muito à frente na questão de Open Banking, Open Finance. Então o investimento que o Reino Unido está fazendo, principalmente quando, aí não é porque somos brasileiras não, mas quando eles escutam ali que é uma fintech brasileira, a facilidade e todos os benefícios que eles colocam na mesa para trazer uma empresa para dentro do país deles é muito grande. Então a gente sentiu na pele ali, conversando com agentes do próprio governo britânico, de que isso existe. A gente conversou também com startups brasileiras que estão resididas lá em Londres. E o governo como um todo ele está muito aberto e facilitando a entrada de empresas lá para né, eles caminharem aí como eles têm esse objetivo de ser o principal centro financeiro do mundo. Então o convite para o Bancout então não foi à toa. Então na verdade eles têm um interesse muito grande aqui no Brasil, nas fintechs brasileiras. Então Sim, na verdade eles quiseram dar uma sondada, convidar a gente para o mercado deles para fazer essa troca. Então a gente vê aí um futuro aí de troca muito grande. Sim, a gente com certeza também enxerga com bons olhos ali uma possível internacionalização, e por que não Londres, né, já que existe essa facilidade, já que Londres está mirando ali ser o berço do ecossistema financeiro do mundo, e a gente traz aqui no ambiente Brasil o quesito inovação. A gente tem uma solução super disruptiva que abre mercado, né, abre portas ali para uma questão que pouca empresa quer navegar, né, um oceano que pouca empresa quer navegar, contando ali o nosso histórico de tributos, de pagamento de tributos aqui no Brasil. A gente tem muita demanda que vem aqui do dia a dia dos nossos clientes, das empresas, né, principalmente as multinacionais, que levam o Brasil como um case para o resto do mundo. Mas a gente precisa entender a dor, a gente gosta de sentir ali
na prática, normalmente com o cliente, de novo, a gente, né, preza muito por isso aqui dentro do Banco Útil, a gente tá lado a lado com o cliente na área financeira e identificar as dores para aí sim ver se faz sentido a nossa solução, né, se ela é aderente naquele cenário. Então a gente enxerga assim como uma oportunidade, a gente olha isso e é recíproco, né? Eles procuram o que a gente tem, e aí não só falando de Banco Útil, mas falando de fintech brasileira, e com certeza nós e também as fintechs brasileiras procuram o que eles estão dispostos ali a oferecer para o crescimento e internacionalização das empresas e das marcas. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, em off, né? Agora vai começar a parte polêmica do Pode Útil, é não, isso, né? Ainda não. Mas assim, você, mulher, você acabou de ser eleita aí diretora da BFintex. Como é que você sentiu essa recepção aí do mercado? Vamos querer dizer, não é só Londres, que a gente sabe que eles são um país de primeiro mundo, etc. Mas a gente sabe que o sistema financeiro é um pouquinho mais fechado, né? Mais masculinizado. Como é que você sentiu a sua recepção, tanto como CEO do Banco Útil, como diretora da BFintex também? Como que você sentiu essa recepção sua lá no evento? Ótimo ponto. A gente vive aqui no Brasil e no mundo esse cenário, né? Então o Brasil não é exclusivo, uma área financeira muito masculinizada. Uhum. A gente sente isso em outras partes do mundo também. Lá em Londres também, a maioria dos comitês, a maioria ali da parte do governo são homens também, mas a gente já vê, assim como no Brasil, um movimento muito grande. Então, as mulheres de fato estão ocupando ali o seu lugar. A gente percebe uma abertura, uma gestão compartilhada, né, eu diria. Então, uma troca onde você vê ali homens reconhecidos no sistema financeiro, trocando, tendo ali uma sinergia com mulheres também que estão construindo o seu caminho, né, nessa jornada de área financeira. A gente tem uma facilidade pela nossa história, né, pela nossa vida de produto do Banco Útil, de ser algo muito disruptivo, né, que o mercado não via, né, não conhecia nada parecido. Então, quando a gente faz o nosso pitch, quando a gente conta ali a nossa história, como nós começamos, isso já desperta o interesse. E isso é geral, a gente sente no Brasil, a gente sentiu muito na missão, nas conversas, nas reuniões, e foi assim, super bacana. Eu senti uma abertura, uma vontade mesmo de cada vez mais incluir o que cada país, o que cada pessoa, o que cada fintech, cada empresa tem de melhor. Então eu acho que o segredo ali é juntar, né, unir essas forças para fazer um sistema financeiro mundial aí muito mais inovador e simples, né, com mais competitividade, que eu acho que isso que vai fazer a diferença ali no final das contas. Até porque fintech, cada uma tem o seu espaço, né? A gente, né, o Banco Útil atua num segmento bem específico, tem outras que podem contribuir, então acho que realmente a junção aí delas, acho que a gente consegue ficar mais forte. E lá na missão, dentro da nossa delegação Brasil, a gente já viu ali várias possibilidades de parceria entre fintechs brasileiras. Então são serviços ali que se complementam, sempre buscando um objetivo único ali, né, em comum, que óbvio é crescer cada um a sua empresa, mas também contribuir com quem está lá na ponta, seja um consumidor final ou uma empresa, que é o nosso caso aqui no B2B com o Banco Útil. Legal. E daí começam as partes aí mais em off do evento. O que você achou que mais te encantou lá? Que você falou assim, nossa, eu queria viver isso 2, 3 vezes. Eu achei que você fosse falar do chocou. O que mais te chocou? Vai ser a próxima. Teve um momento assim que eu vivi, que eu passei essa experiência, que foi um evento que nós tivemos, na verdade foi um happy hour, né, um pós-evento, num dia assim, no final quase que da missão, que eu fui conversar com a Janine Hurt, que é a CEO do Innovate Finance, né, para quem não conhece, o Innovate Finance é a empresa que fez lá o evento de 2 dias, que foi o evento âncora. E aí eu fui me apresentar, falando para ela que eu sou CEO, mulher do Banco Útil.
que é uma fintech brasileira. E ela, fui lá rasgando meu inglês e ela falou em português comigo. Então eu fiquei. E aí, Carol, eu tenho uma confissão pra fazer aqui. Já é a parte do chocô, tá? Já vou entregar tudo aqui na mesma experiência. A gente tem uma síndrome aqui no Brasil, né? De falar mal de tudo que é do Brasil. Então, a minha primeira reação quando ela começou a falar português comigo, e aí ela falou que ela morou no Brasil, que ela trabalhou na Faria Lima, Faria Limers, que estão nos ouvindo aqui. A primeira reação que eu tive, o primeiro sentimento foi de surpresa. Nossa, mas como assim, Brasil? E por que não, né? Por que não a gente ter orgulho quando a gente escuta isso? E aí, assim, no minuto seguinte, eu já fiquei super orgulhosa de saber ali, conversando com ela, que o Brasil foi escada, né? Foi um degrau ali para a construção da carreira dela na área financeira. Então ali foi um momento assim bem marcante, a gente trocou algumas palavras em português mesmo, ela contou um pouquinho da experiência de quando ela veio, quando ela ficou, né, trabalhando aqui no Brasil. E isso foi muito legal, porque particularmente é uma pessoa que eu já acompanhava, já estava, né, vendo ali todo o movimento que ela faz como CEO do Innovate Finance, e aí saber. E é legal que tem essa troca, né? Ela já admirava Brasil, daí você por acaso foi falar com ela ali em inglês. Exato, foi muito bom. E aí teve mais uma situação, que foi uma reunião que eu passei pelo Banco do Brasil, lá em Londres. Então eu conheci um pouquinho ali da operação do Banco do Brasil para atender as empresas brasileiras que estão sediadas em Londres. Então foi uma reunião ali bastante com bastante oportunidade, que a gente conseguiu entender qual que é o apoio que o Banco do Brasil dá para as empresas brasileiras que estão lá em Londres. Então foi um momento bem bacana também. E conta pra gente, pagou algum mico lá em Londres ou não? Ai, olha, passou batido? Olha, vou falar aqui alguns. Você sabe que lá, né, país de primeiro mundo, a gente anda muito de metrô, a gente anda de transporte público. E aí eu não tenho muito costume aqui no Brasil, né? E lá em Londres eu tive que ir nessa pegada até pra acompanhar ali. É muito fácil, né? Tudo a gente brincou que lá tudo é 20 minutos. Então a gente tava estrategicamente num local ali de Londres que a gente conseguia ter fácil acesso. Em 20 minutos a gente tava em tudo. Mas eu confesso que o frio, a correria, querer estar arrumada para os eventos e correr no metrô, deu para pagar uns mico ali. Mas isso aí ninguém vê, ninguém gravou, então tá tudo certo. E vai querer resumir a missão em uma palavra ou duas no máximo? Ai, olha, eu falei uma palavra, gente, ela ficou isso não ruim. Tava no script, não tava combinado, mas a gente gosta de fazer coisa que não tá combinada, né? Uma palavra? Vibe Marília Gabriela. Oportunidade, com certeza. Muito bom. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você sentiu que é interessante, que contribuiu para nós, tanto o Brasil como mercado de fintechs, ou o Banco Útil mesmo, você sentindo na experiência na pele da nossa empresa, que a gente poderia colocar que a missão contribuiu aí para nós? Para finalizar, né, eu acho que vale a gente cada vez mais ter essa visão, cada vez mais nós que somos da área financeira, quem não é também, entender como o Brasil, como o mercado financeiro aqui no Brasil, ele está sendo bem visto lá fora. A gente, de fato, abraçar essa oportunidade que nós temos. Então, a gente está no momento de construir muita coisa aqui e que está sendo vista lá fora, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil foi um ciclo, né? A gente não tinha esse cenário de fintech, de inovação, de tecnologia para trás, né? Então, se a gente olhar 3, 5 anos atrás, não era esse cenário. Então, a gente percebe que no momento que o nosso regulador ali, que é o Banco Central do Brasil, se compromete, né? E a gente vê ele muito comprometido a trazer competitividade, para descentralizar principalmente o serviço financeiro ali, que era concentrado muito ali nos 5 grandes bancos aqui no Brasil. Quando o nosso regulador abre portas aí, principalmente para as fintechs, né, trazerem soluções e passa a fazer a regulação dessas fintechs, né? Então foi quando a gente
percebe aí e sente aqui no Brasil as IPs, as SCDs nascendo, a gente sente essa oportunidade, abraça a oportunidade, daí acontece aquele boom de fintechs que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa, e eu acho que essa oportunidade, a gente vive essa oportunidade hoje aqui, e a gente tem a missão ali, o dever de levar isso para fora do país. Então, eu acho se posicionar também, né? Eu acho que às vezes é meio cultural nosso a gente às vezes se apequenar. Quando vai pra fora a gente se sente menor, enfim. Eu acho que é a questão de a gente conseguir se posicionar no mercado, porque a gente é um mercado forte em fintechs e a gente chega lá mostrando que a gente tem tecnologia, a gente tem estrutura e a gente tem bastante mercado e conhecimento também para entregar. Então, eu acho que mais é se posicionar, que eu acho que para nós, dos segmentos aí do Brasil, é um dos que a gente se torna aí mais forte, mais bem requisitado no mundo. E aproveitar essa oportunidade, porque a gente tem vários cases aqui, né? A gente já fala de Open Bank e Open Finance, a gente tem o Pix, que surgiu aqui no Brasil e outros países já estão saindo, né? Fazendo ali um movimento de ter o Pix também. A gente fala de real digital agora. Então tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil que com certeza vai ser um espelho aí pro resto do mundo, e a gente tem que embarcar nisso e aproveitar o máximo o Pix, possível. por exemplo, a gente é um modelo mundial. Sim, porque e já é o segundo meio de pagamento mais utilizado aqui no Brasil. Exatamente. Ninguém imaginava, acho, que fosse dar tão certo, né? E a gente é um modelo porque, querendo ou não, é um meio de pagamento seguro, rápido, a população inteira aderiu, não importa a classe social, a região. Então é um modelo mundial bem bacana. E aí, falando de Reino Unido ainda, a gente percebe, né, e sabe ali do poder de investimento do Reino Unido, né? Então eles falam ali de mais ou menos 16 bi de dólares que foram investidos em 2022. Então esse é um número que quase é o dobro do que foi investido aqui no Brasil. Então a oportunidade financeira, com certeza, de fora, né, também é muito boa. Então a gente precisa unir tudo isso que a gente já tem de melhor aqui com as oportunidades lá fora, pra gente conseguir fazer aí o Brasil crescer cada vez mais. E o interesse também, né? Porque em off, quase ninguém sabe, a Mariela foi convidada para fazer uma palestra. Ela ficou meio constrangida, meio tímida, falou que vai deixar pro ano que vem, né? Na missão do ano que vem, mas ela foi convidada para palestrar. Então a gente foi falar sobre mercado financeiro da América Latina. Muito bom. Daí ano que vem você vai meter o gogó lá. Isso aí, Exato. Se Deus quiser, a gente tá na próxima, lá em Londres. Vamos construir muita coisa aí ao longo desses próximos 12 meses para levar para lá na missão do ano que vem mais cases aqui do Brasil. E é isso, eu acho que foi sensacional. Quem quiser saber mais, a gente vai disponibilizar material, enfim, nas redes sociais a gente já postou também. Segue Banco Útil nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, @Banco Útil. Carol, obrigada por esse papo. Eu. Adorei conversar com você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal.